Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Convido a todos para que abramos as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. Que a gente possa entender o contexto do texto. Nós vamos ler o verso 1 até o verso 17, depois do verso 26 ao 28. 1 Samuel, capítulo, verso 1, de 1 a 17, depois do 26 ao 28. Você vamos achar? Amém. Diz assim a doce, preciosa e santa palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, o nome de uma Ana e a da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia este homem anualmente da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Ali eram os sacerdotes do Senhor, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tens a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Verso de número 26. Disse ela: tão certo como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou a mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz, pelo que também agora eu o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, pertencerá ao Senhor, e adoraram ali ao Senhor. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. Bendito seja o glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler nos retrata a história de um dos principais profetas de Israel, o último juiz que conduziu o povo de Israel
ao sistema de monarquia de um rei. Samuel foi um homem muito especial, porque de todas as palavras que Samuel proferiu, nenhuma caiu por terra. Era realmente um profeta da parte do Senhor. E essa primeira parte do capítulo do livro de Samuel nos fala desse momento, do momento do nascimento de Samuel, como surgiu Samuel e como estava vivendo o povo de Israel. Uma situação muito difícil, porque os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram, segundo a Bíblia, homens filhos de Belial. Uma expressão similar a uma pessoa imprestável. Mais para frente nós vamos observar os pecados dos filhos de Eli. Eles não respeitaram o Senhor, não temeram o Senhor, viveram de forma dissoluta, de forma imoral. Eram homens que realmente traziam muita tristeza ao coração de Deus, e o próprio povo sabia o que eles faziam da sua má fama. E Eli, meus queridos irmãos, ele não chamou a atenção dos seus filhos, que faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Diante desta situação, nós vamos observar esta mulher chamada Ana, uma mulher que vivenciava uma grande crise na sua vida, porque Ana, ela tinha o desejo da maternidade, ela queria ser mãe, e o texto é muito claro, o escritor deixa claro que foi o Senhor quem havia lhe impedido de ter filhos. E esta, meus queridos irmãos, é a primeira lição que nós podemos aprender com esse texto. Sempre dar glórias a Deus. Aleluia. O escritor poderia dizer: olha, o inimigo não permitiu que ela tivesse filhos. Ela sofreu uma seta maligna que lhe impediu de ter filhos. Mas o escritor, ele não vai dar glória para o inimigo. Ele vai dizer assim: o Senhor fechou a mágoa e foi o Senhor que fez. O Senhor que impediu. Meus queridos irmãos, nós somos servos do Senhor. As irmãs são servas do Senhor. E tudo aquilo que acontece na nossa vida está debaixo da autoridade do nosso Deus. Aquilo que acontece de ruim, Deus permitiu. Aquilo que acontece de bom, Deus permitiu. De forma que caminhar na maturidade da fé é entender que coisas ruins podem acontecer na nossa vida, mas que ainda assim Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! E agora Ana está aqui, meus queridos irmãos, pedindo a Deus, orando a Deus, para que pudesse dar à luz, a ser mãe. E o texto vai nos dizer, meus queridos irmãos, destas situações que aconteceram na vida de Ana e que vão nos demonstrar, vão nos mostrar o caminho do milagre. E o caminho do milagre passa por um coração adorador, uma fé alicerçada e gratidão na sua vida. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, nós vamos observar que Ana, ela orou no momento da sua mais alta crise. Glória a Jesus. Na crise mais difícil da sua vida, ela vai buscar no Senhor a solução para o seu problema. Meus queridos irmãos, nós vamos observar e vamos verificar que Ana, em momento algum, abriu os seus lábios para murmurar, para reclamar, para dizer algo contra o Senhor. Nós vamos observar isso nesse texto. E entendendo que a Bíblia, ela possui um relato fiel e um relato confiável e verdadeiro, porque a Bíblia, quando ela precisa falar, ela vai falar,
E quando ela fala as coisas boas, ela fala as coisas boas. E quando fala as coisas ruins, ela também fala as coisas ruins. A Bíblia não é um livro que vai passar panos quentes no pecado dos outros. Ela vai nos contar a verdade fiel. E o texto, meus queridos irmãos, em momento algum mostra a Ana falando alguma coisa contra o Senhor. Uma alta crise. E meus queridos irmãos, nós olhamos para esta mulher e perguntamos: o que nós fazemos quando nós estamos vivendo as nossas crises, as nossas dificuldades? Será que nós vamos andar falando mal do Senhor? Vamos andar murmurando acerca do Senhor, dizendo: o Senhor fechou a porta e não permitiu que eu viesse a prosseguir, Deus não deixou, Deus não olha por mim. Não é isso, meus queridos irmãos, mas nós devemos apresentar ao Senhor as nossas dificuldades. Aleluia! Nós vamos observar que essa caminhada de Ana é similar à caminhada do apóstolo Paulo, que escreveu lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 7, falando que nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E ele vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não abandonados. Aleluia! Na sua mais alta crise, Ana orou. Aleluia! Glória a Deus! Meus queridos irmãos, na sua mais alta afronta, ou na sua afronta mais difícil, Ana vai buscar a Deus. Ana, meus queridos irmãos, ela tinha uma penina na sua vida. A penina, segundo o texto, diz que ela a provocava excessivamente para a irritar. Uma pessoa próxima da família, próxima da vida, próxima da história, e ela estava ali irritando Ana, e o tempo todo lançando no rosto a Ana e dizendo assim: Ana, você tem um ventre seco, você não serve para nada. Ana, eu não sei o que o nosso marido vê em você, você é um galho seco. E ela ficava provocando e provocando e provocando até irritar a Ana. Meus queridos irmãos, todos nós temos uma penina na nossa vida, na nossa história. Todo mundo tem. Alguém próximo, alguém perto, e essas pessoas têm a capacidade de te irritar profundamente. Todo mundo tem uma penina. Mas, meus queridos irmãos, note que Deus não vai tirar a penina da vida de Ana, porque as peninas, elas têm uma função. A penina da nossa vida tem uma função. Glória a Jesus. Aí a função da penina é similar à função da lixa. Aleluia. Os irmãos já viram como funciona uma lixa? O pessoal que já amassou parede sabe muito bem. A parede está toda, assim, olha no sol, ela está toda cheia de imperfeição. Aí o pintor vai lá e começa. E vai lixando, e vai lixando, vai lixando. E aquela lixa, ela vai tirando um pedaço da parede. Glória a Deus. Vai tirando. Aí fica tudo empoeirado. As irmãs gostam quando tem alguém pintando em casa, ela pensa. Fica tudo cheio de fuligem. Mas aí depois que passa a lixa, você olha na parede, a parede está, ó, lisinha. Aleluia. O carpinteiro vai pegar madeira, aquela madeira cheia de farpa. Aí ele pega a lixa e começa a passar a lixa. Vai passando a lixa. Aí aquela madeira que está toda estranha, depois que passa a lixa, ela fica bonitinha, aplanada. Aleluia. As peninas da vida têm esta função de aprimorar a nossa vida. Aleluia.
Toda penina tem essa função de te aprimorar. Como a lixa, e eu fico imaginando que o processo da lixa é um processo doloroso. A gente sabe que a madeira não tem vida, mas imagine ficar tirando pedaço dela. É algo que dói. Mas olha, o seu segundo estado vai ser melhor do que o primeiro, porque passou a lixa. Deus permite que a lixa passe. Para quê? Para te aprimorar. As peninas nos ensinam a amar. Aleluia. Porque a própria Bíblia diz assim, Jesus ele ensinou falando sobre o amor, ele disse assim, se vocês falam com quem vocês gostam, vocês estão fazendo quem é diferente. Os ímpios também fazem assim. Amar, segundo a palavra de Deus, é diferente. É só você ir lá para Romanos 12, de 9 a 21, você vai ver o que é amar. Amar é diferente. Amar diz assim: abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Pense em algo difícil. Pense em algo complicado. É orar pedindo a bênção de alguém que te irrita. Mas se você não tiver ninguém que te irrita, como é que você vai te exercitar? Então as meninas vêm para quê? Para te aprimorar, para te ensinar a amar. Às vezes, irmãos, a gente ora errado. Porque a gente diz assim: Senhor, me dá paciência. Celso, cuidado, Celso. Porque a Vera fala assim: Celso. Aí Celso lá dentro fala: Senhor, me dá paciência para conseguir levar as coisas para ela. Aí quando a gente pede paciência, o que Deus dá? Tribulação. Porque a tribulação gera. E aí a gente começa a passar prova, mas por quê? Porque Deus está respondendo a sua oração e está dando exatamente aquilo que você pediu. Porque tribulação gera paciência. Tribulação é aperto. A tribulação é o aperto que vem de fora. E a angústia é o aperto que vem de dentro. Tem aperto que é nosso, que é angústia. E tem a tribulação que é a situação de fora. E tem um momento que vem os dois. Aperta por fora e aperta por dentro. E a gente tem que aprender a lidar com essa situação. E aí às vezes a gente pede ao Senhor amor. Senhor, me dá mais amor. Quando a gente pede amor, o que Deus vai nos dar? Pessoas odiosas, pessoas difíceis, pessoas complicadas, que é para você o quê? Porque a gente faz uma confusão, porque a gente acha que amar quer dizer gostar muito. A gente acha que amar e gostar muito é a mesma coisa. Então alguém diz assim: você gosta de pudim? Ah, eu amo pudim. Porque eu gosto muito, mas amar e gostar muito na Bíblia é diferente. Porque a Bíblia não fala que amar é gostar muito. Porque a Bíblia diz assim: amai os vossos inimigos. Como que eu vou gostar de alguém que quer o meu mal? Então, amar e gostar na Bíblia não tem uma coisa a ver com a outra. Na Bíblia, amar significa suprir a necessidade que outro seja bom. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ou seja, o camarada fica com a cabeça quente quando você faz o bem para ele. Então, meus queridos irmãos, as peninas da vida nos ensinam a amar. Glória a Jesus. E, em última instância, elas nos ensinam uma lição muito importante. Elas nos ensinam a perdoar. Porque se numa situação uma desculpa resolve, quer dizer que não precisava de perdão. Se uma desculpa resolve, você diz assim: eu sinto muito. Resolvesse, não precisa de perdão. O perdão é algo profundo. O perdão, meus irmãos, é um processo. Aleluia, louvado. Existem processos na vida cristã. Conversão é um processo. Processo em que Deus tira o mundo do cristão. Ou melhor, tira o cristão do mundo. É um processo de conversão.
saindo. É um processo. Vai caminhando, degrau, vai subindo degrau, os compromissos, os conhecimentos. Que às vezes a gente vê uma pessoa levantando a mão, aceitando Jesus. Aquela decisão é o primeiro degrau. Outros degraus virão. É um processo. Santificação é um processo. É quando Deus tira o mundo do cristão, do crente. Aleluia! A conversão é quando Deus tira o crente do mundo. E a santificação é quando Deus tira o mundo do crente. Porque às vezes a gente quer levar um pouco do Egito para a gente. E a gente fica com saudade do peixe, do pepino, saudade da panela e esquece da escravidão. Esquece das dificuldades. E é por isso que quando Deus institui a ceia, fala assim, ó, quando vocês estiverem fazendo aqui a Páscoa, a gente vai ter um momento que vocês vão comer ervas amargas. Ervas amargas, aquelas rúcula, tem mais uma com aquele verde bem escuro. Aleluia! Vai comer aquilo, amargo, sem tempero. Que é para quê? Lembra que no Egito era escravidão. Lembra que no mundo você era escravo do pecado. No mundo você era escravo do diabo. Mas agora o Senhor tirou você lá do reino das trevas e colocou você no reino da luz. Então, meus queridos irmãos, conversão é processo, santificação é processo, perdão é processo. Que às vezes a gente fala assim, meu irmão, está perdoado. Está perdoado. Mas lá no fundo, a gente sente uma dor. E enquanto tiver doendo, você perdoa. O que é o perdoar? Perdoar não é esquecer, porque para esquecer é só ter uma péssima memória, já está bom. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Quando você lembra de alguém que te humilhou e aquilo aperta no coração, é um sinal de que necessita de perdão. E você que tem que perdoar, que é você que está sentindo a dor. E o perdão você não dá para alguém, você usa, é um remédio para a sua alma. Todos nós temos uma penina, e não foi diferente para Ana. E aí o que acontecia? Aí Ana ficava triste. Ela ficava tão irritada que ela não comia. E ficava triste, porque a penina sabia. Glória ao nome santo do Senhor. Pegar, sabia como mexer com ela. Aleluia. E aí o Cana vai fazer 4 perguntas para ela. Glória. Ana, por que choras? Imagine, ele querendo que ela fique alegre, feliz. Glória a Jesus. Ele preparava o sacrifício de todo mundo, mas quando preparava de Ana era duplo. Ele queria era o quê? Alegre. Aí ele ia entregar, ela estava triste. Aí ele levava a porção dupla do sacrifício, ela falou, não quero comer. Aí ele vai perguntar, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? E a última pergunta, não te sou eu melhor do que 10 filhos? É porque o Cana não entendia aquilo que estava dentro do coração de Ana. Aquele desejo pela maternidade. Meus queridos irmãos, a terceira parte do texto, Ana orou na afronta mais difícil. Aleluia. Ana orou na mais alta crise. E aí, o que vai acontecer com Ana? Ana vai para a igreja. Ana vai orar. Está todo mundo lá numa festança e ela está no templo, orando ao Senhor, na igreja. Mas ela está tão triste que não saía voz. Ela só mexia os lábios. O texto diz que ela estava orando, mas aflita, angustiada, derramando a sua alma perante o Senhor. E ela está ali orando, chorando na presença do Senhor. E o sacerdote, meus queridos irmãos, que já estava com a sua vista cansada, nós vamos observar que mais um pouquinho para frente ele vai ficar cego, ele vai ter uma catarata nos seus olhos, vai ficar cego.
E ele está ali observando Ana sentada, e a boca dela mexendo, mas não saía voz. Glória a Jesus. E quando ele vai chegar perto dela, ele chama a atenção dela. Aleluia! Ele Louvado está seja. orando, e ele fala assim: até quando você vai se embriagar? É porque isso, mas é o que acontecia naquela época. O povo estava vivendo uma decadência moral, a julgar pelos sacerdotes. O que os sacerdotes faziam? Uma coisa triste, terrível. E agora Eli chama a atenção dessa mulher. Meus queridos irmãos, Ana orou quando foi desprezada dentro da igreja, Glória a Jesus. orando. Glória a Deus. Ela tinha tudo para ir embora, irmãos, largar Deus. Louvado Ela seja. tinha tudo para abandonar a sua fé. Ela falou assim: até aqui, Jesus. Glória. Até aqui na tua casa eu sou desprezada. Até aqui na sua casa as pessoas não compreendem o que eu estou vivendo, a dificuldade. Será que ninguém tem mais empatia? Será que ninguém tem compaixão? Mas não é essa. Aleluia. Não é essa a atitude de Ana. A atitude de Ana foi assim: não, Senhor, Aleluia. Glória a não me Deus. tenha como filha de Belial. Não, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Aleluia. Eu não bebi vinho, eu não bebi bebida forte. Eu apenas estava derramando a minha alma ao Senhor. Aleluia. E aí algo vai acontecer, meus irmãos, que me chama muita atenção, porque Eli não pergunta o que ela estava pedindo. Glória a Jesus. Ele vai dizer: você vai falar para mim, o que você está pedindo? Porque talvez se ele perguntasse, ele não ia falar o que ele falou. Louvado seja Mas Deus. o sacerdote vai dizer assim: Bendito vai-te em seja paz, o nome santo. e o Deus de Israel te Glória. conceda a petição que lhe fizeste. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus ela Glória a vai Jesus. e nunca volta Aleluia. vazia. Glória a Deus. Ela recebe uma promessa da parte do Senhor. E o que é a promessa? Aleluia. A promessa é a palavra. Aleluia. A palavra Glória a Deus. é a prova das coisas que não se veem Glória a Jesus. e a certeza das coisas que se esperam. Aleluia. Pode ver uma coisa: se você estiver vendo, você não precisa de Glória a fé. Jesus. Tome muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Porque às vezes as pessoas falam assim: olha, nós vamos fazer um negócio aqui que é para estimular a fé. Aleluia. Meu irmão, Glória a Jesus. se você tiver que ver alguma coisa, pegar alguma coisa, levar alguma coisa para casa, não tem fé. Isso é amuleto. Glória a Jesus. A fé é a prova das coisas que não se vê. Não pode ver. Ninguém está vendo. Mas isso é a fé. É a palavra. E agora com esta palavra ela já vai. Só que agora o semblante já não era mais triste. Por quê? Porque agora ela tem uma promessa da parte do Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos, o que vai acontecer Santo é o é nome que o Senhor, do Senhor. Ele vai escutar a oração de Ana. Deus vai honrar o coração Aleluia! adorador de Glória a Ana, Deus. que persistiu, que se manteve na caminhada, Louvado seja o que teu não nome. deixou que essas coisas se deixassem levar, assim, não. Louvado seja o nome de Jesus. E aí o que vai acontecer é que Deus vai ouvir a sua oração, e na próxima vez que eles vão viajar, Ana fala assim: eu não vou não, eu vou cuidar aqui dessa criança, vou deixar ela prontinha, que era uma boa mãe, uma pessoa preparada para a maternidade. Se vou preparar Samuel, eu vou ficar com ele aqui, porque da próxima vez que eu Aleluia, for, glória a Jesus. eu vou deixar Samuel aqui. Porque Ana, meus filhos, Glória a Jesus. ela tinha sensibilidade, ela recebeu um pouquinho do coração de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Que ela precisava de um filho. Fazia sentido que Glória ela a Deus. recebeu o filho e dar o filho para o Senhor, entregar o filho para Deus, mas quando ela entra no templo, Aleluia! ela percebe como é que o templo Aleluia. está. Glória a Está tudo Deus. sujo. Glória a As Deus. lamparinas, Rofini, Glória a Finésio, Deus.
não eram pessoas zelosas, sentiam o temor de Deus. Ela olha para o templo e fala assim: Senhor, eu estou precisando de um filho, mas o Senhor está precisando mais. Aleluia, louvado seja. Olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor. E isso agradou o coração de Deus. E essa é a essência da adoração. A essência da adoração é agradar o Senhor. É quando Deus olha para a nossa vida e dá um sorriso. Olha para você e dá um sorriso. Você achou graça aos olhos do Senhor. Deus olhou para você e deu um sorriso. Significa que você está adorando a Deus. Mas, pastor, o senhor falou que Ana estava na mais alta crise, que Ana estava na afronta mais difícil, que Ana foi desprezada dentro da igreja, e foi desse jeito que Ana agradou o coração do Senhor. Porque nada disso foi suficiente para tirar a fé que Ana tinha no verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E lá na frente, quando Samuel tem 5 anos de idade, ela leva Samuel lá para o templo e ela vai dizer assim: olha, eu sou aquela mulher, estive aqui orando. O texto não me fala, mas ela poderia ter dito assim: o senhor achou que eu estava bêbado, o senhor lembra de mim? Talvez ele com vergonha dissesse assim: poxa, que vergonha, que falta de sensibilidade. Glória a Deus. Mas ela não fala nada disso. Glória a O Deus. Senhor esteve orando. E olha o que ela diz, irmãos, ela diz assim: está aqui um garoto de 5 anos assim: por este menino orava meu irmão. Aleluia. Quando ela estava Glória a orando, Deus. o menino não existiu. Quando ela estava orando, não tinha nada, mas ela já estava orando por um menino. Às vezes você vem para um lugar como esse e pensa assim: meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para resolver esse problema tão difícil, tão complicado? Só se acontecesse algo totalmente miraculoso, uma situação do céu que se abrir. É sobre isso que você tem que orar. Você não está vendo? Exatamente sobre isso que você tem que orar, porque é isso que o Senhor vai responder. É isso que o Senhor vai entregar na sua vida, no seu coração. Porque o caminho do milagre é passar por um coração adorador. Num momento de dificuldade, de crise, quando as pessoas estavam indo contra Ana, Ana foi para onde? Ana foi para a casa do Senhor. Mas ela foi lá para poder ouvir uma boa palavra, para poder ouvir um hino que ela gosta, que ela gostava que alguém cantasse, para poder encontrar com as pessoas na igreja. Não! Ana vai para o templo para quê? Para derramar a sua alma perante o Senhor. Aleluia, louvado. Quando nós viemos num lugar como esse, nós estamos aqui para quê? Para derramar a nossa alma diante do Senhor. Para colocar diante de Deus aquilo que só Ele pode fazer. Porque o que só Ele pode fazer, o Facebook não precisa saber, o Instagram não precisa saber, as pessoas não precisam saber, somente o Pai Eterno precisa saber, em oração, aquilo que você está precisando. Glória a Deus. Quantas bênçãos que o Senhor nos entregou e que a gente nem imaginava. Pastor Celso, eu nem imaginava que o Senhor ia fazer isso comigo. Glória a Jesus. Mas hoje está aqui. O Senhor fez algo totalmente diferente na minha vida. O caminho do milagre passa por um coração adorador. O caminho do milagre passa por uma fé alicerçada em Cristo. Esta fé, meus queridos irmãos, Aleluia. é a fé que nós precisamos cultivar no nosso coração. Glória a É algo que nós devemos cultivar. Plantar, cultiva. Pega a palavra do Senhor, coloca no coração, rega, ela vai crescer. Nós estamos vivendo um momento tão difícil. Um momento difícil que é só porta aberta, é carro, é apartamento, é prosperidade. Parece, mas a impressão que eu tenho Aleluia. é que todo mundo nasceu para ter uma multinacional. Glória. Esse é o problema. Só eu que não. Continua na prova. Glória. Mas todo mundo nasceu. E às vezes a gente está perdendo o sentido do que é estar na presença do Senhor.
estar na presença de Deus. Ah, pastor, está tudo tão difícil, tão complicado. Mas olha, eu continuo adorando ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque eu não adoro Ele pelo que Ele faz. Eu adoro Ele por quem Ele é. Oh, meu Senhor. Oh, meu Deus. Ele merece. Ana, ela pensou o seguinte: Deus merece o meu melhor. Qual é o meu melhor? O primeiro filho que abre a minha madre, ser o meu melhor. Deus merece o meu Samuel. Eu vou entregar o meu Samuel para Deus. E lá, na eternidade, Samuel ouve a voz de Deus. E ele vai continuar sendo meu Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Querido irmão, querido irmão, Ana orou por Samuel, mas ela não imaginava quem Samuel seria nas mãos do Senhor. Você está orando por um algo, mas você não entende, não compreende o que Deus vai fazer com esse algo na sua vida. Você está passando uma prova, uma luta, uma dificuldade, mas você não está entendendo que Deus não está mexendo só com você, Ele está mexendo com todas as pessoas que estão ao seu redor. De forma que, quando a bênção do Senhor acontecer, o nome do Senhor vai ser glorificado. E alguém vai dizer assim: aleluia, louvado seja Deus. Era Deus. Era Deus que estava falando. Glória a Deus. O profeta Isaías, num dos seus textos, ele vai profetizar sobre Israel e dizendo que o povo de Israel voltaria em bombas. O povo voltaria em bombas. E o rei chamou a atenção de Isaías e falou assim: Isaías, para de profetizar isso, está profetizando mentira. Como é que o povo vai vir em bomba, rapaz? Que espécie de profecia é essa? Sabe o que aconteceu? 1948, o Estado de Israel foi aprovado pelo voto de um brasileiro, voto de Minerva de um brasileiro. O Estado de Israel é aprovado. E aí depois, lá no aeroporto de Israel, a cada 5 minutos, um avião descia. E o povo de Israel estava voltando para casa. E naquele dia o rabino disse: aquela profecia de Isaías está se cumprindo hoje. O povo está voltando para casa em pombas. As pombas eram os aviões, trazendo o povo de Israel lá dos confins da terra para voltar para a terra prometida. Por quê? Porque Deus prometeu que ia trazer de volta. Aleluia, glória. Depois de um tempo, o muro de Berlim caiu. O que aconteceu? A Alemanha se tornou uma, sim, mas todos os judeus que estavam na Alemanha Oriental puderam voltar para casa. Mais para frente, a União Soviética caiu. O que aconteceu? Todos os judeus que estavam na Rússia voltaram para casa. E a palavra do Senhor mais uma vez se cumpriu: vou trazer o meu povo dos quatro cantos. Vou trazer de volta para casa. Sabe o que isso quer dizer? Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque essa é a marca da promessa de Deus, é o cumprimento. Aleluia, glória. Quer saber se algo é de Deus? Se cumprir, glória a Deus. Aleluia. Ah, pastor, e pode acontecer de cumprir sem querer? Alguém fala. Glória a Jesus. E de repente aconteceu. Meu irmão, isso não pode acontecer porque Deus vela pela sua palavra. Aleluia, louvado Ele cuida. seja Deus. Ele vela, Ele zela. Não acontece nada por acaso na nossa vida. A nossa vida não tem coincidência, é tudo Jesus se fez. É o que Ele quis, é o que Ele quer, porque a vontade do Senhor dele prevalecerá. Glória ao teu nome, Deus. Meus queridos irmãos, nessa noite, é possível que uma grande tristeza, uma grande amargura tenha trazido para você aqui. É possível que exista um buraco no seu coração de uma situação
que você gostaria de não vivenciar, mas você está vivenciando. Aleluia! Glória a Deus! Nessa noite o Senhor manda te dizer: caminha mais um pouquinho, porque o caminho do milagre passa pelo coração adorador, uma fé alicerçada e gratidão. Ana apresentou o Senhor Samuel. E o que aconteceu é que Ana teve outros filhos, mas ela cumpriu o seu voto diante do Senhor. Aquilo que você tem buscado vai chegar. Mas entenda que este processo ele tem a ver com a demonstração do nosso coração. Muitas vezes o povo provou Israel no deserto. Para quê? Para saber o que havia no coração. Aleluia! Glória a Deus! Existem momentos, meus queridos irmãos, que Deus quer saber o que está no nosso coração. Ele nos prova. Para que a gente possa dizer: Deus é Deus. Se Ele fizer, Aleluia! é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. Eu nunca vou dar glória ao inimigo. Eu vou sempre dar glórias a Deus. Aleluia! Pastor, mas aconteceu uma coisa ruim. Aí a gente diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Se não é lição, é bênção. Aconteceu alguma coisa, ou você vai aprender, ou você vai agradecer. Um dos dois. Mas que no final você possa levantar as mãos e dizer: glória a Deus. Passei pelo vale. Aleluia! Louvado seja Deus! Aprendi com a menina. Glória ao E agora? nome do Senhor! Eu estou agradecendo a Deus pelo milagre que o Senhor concedeu. Louvado Que o seja Senhor Deus! conceda o desejo do teu coração. Conceda este milagre. E que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na vida da sua família, Aleluia! no seu trabalho, na sua escola, Glória! onde você estiver. Que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.